Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está me recebendo aí. Muito obrigado por estar me recebendo. Estou chegando com mais um momento de culto, convidando você para o nosso encontro com Deus, através desse instrumento de comunicação que nós temos aí. Buscamos a nossa sintonia, buscamos a nossa harmonia com o nosso Deus e Pai Celestial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um mandamento novo que Jesus anuncia. Entre todos os mandamentos que nós temos, Jesus traz uma nova proposta dentro da sua proposta do cristianismo. Um novo mandamento vos dou. Sobre esse novo mandamento a gente vai conversar um pouquinho hoje. Deus abençoe para todos nós esse momento de reflexão, que possamos, a partir desse encontro, sairmos também renovados em nossas convicções e orientados para as nossas práticas de vida cristã. Sejam bem-vindos também ao altar do Senhor para a nossa confissão e pedido de perdão de todos os nossos pecados. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante do Teu altar, trazendo a Ti a nossa oração de arrependimento, pedindo perdão por todos os nossos pecados, cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Buscamos a Tua presença, porque sabemos que em Ti está o perdão, conquistado por Cristo para todos nós com Sua morte e ressurreição. Pedimos que nos dê o benefício deste perdão e limpe a nossa alma de todas as nossas culpas e que nos direcione pela Tua palavra para uma vida agradável a Ti. Ajuda-nos também a irmos ao encontro do nosso próximo com a disposição de acolhê-lo também na bondade, no amor e no perdão. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Na presença de Deus, posso dizer para vocês que todos os nossos pecados estão perdoados quando nós verdadeiramente nos arrependemos. A graça, o amor de Deus vem para todos nós e nessa graça Ele nos acolhe e anuncia que o nosso perdão se dá em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ao compartilhamento da Palavra de Deus, das porções que nós temos aí da Palavra de Deus para o culto de hoje, iniciando com o primeiro texto que é o Salmo número 148. Aqui então a palavra de Deus diz assim: todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares, eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima do céu e da terra. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Esse é o salmo do dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Suspeita não
Em Atos capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18, nós encontramos o texto que substitui o Antigo Testamento no dia de hoje. E essa palavra diz assim: Os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido, desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados da Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre mim, como tinha vindo sobre todos nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de arrependerem e ganharem a vida eterna. Este é o texto de Atos dos Apóstolos. Vamos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor. Enquanto ainda tendes vossa vida em flor, vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Que vindo a noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Irmãs, servindo a Deus nos consagrar, e aqui vindo a noite, nem há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus,
ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar o juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que vindo a noite, vamos descansar. Chegamos agora ao momento de compartilhar a epístola de hoje, que está escrita em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim mesmo este presente, e eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Esta é a palavra da epístola de hoje. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante
pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar. Chegamos ao momento do Evangelho de hoje, que nós encontramos em João, capítulo 13, versículo 31 até o versículo 35. A gente tem esta palavra registrada aqui. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Esse é o texto do Evangelho e agora nós vamos à nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos então agora aos textos bíblicos do dia de hoje, que nós temos aí para darmos uma olhada e buscarmos aí a nossa conexão com essa palavra. E aí nós vamos pegar de todas as possibilidades que os textos nos oferecem, nós vamos pegar a abordagem do Evangelho de hoje. E como tema, então, do nosso culto de hoje, nós podemos ter a palavra de Jesus, um novo mandamento. Vamos partir dessa fala de Jesus e a partir daí, então, vamos alinhavar agora quais pensamentos a gente pode desenvolver para também a gente ter como proposta, né, de vida a evolução nossa a partir do contato com a palavra. Nós precisamos entender que isso está acontecendo. Essa fala de Jesus está acontecendo num contexto do judaísmo. Jesus ele vem do judaísmo e ele fala, inclusive, ele está falando com as autoridades judaicas, ele está falando com as altas autoridades da igreja judaica daquele tempo. Uma igreja que era marcada muito por mandamentos, uma igreja que era regida muito por leis, marcada pela severidade das leis. Todo o Antigo Testamento ele é carregado em muito pela lei, bem mais lei do que de evangelho. E ali a gente tem conjuntos de leis, né? Que são as leis morais, que são as leis civis e as leis cerimoniais. Então, pelo menos esses três conjuntos de leis marcam aí a passagem do judaísmo e toda a história do judaísmo. É uma vida, então, que é regida por lei do começo ao fim, a gente pode dizer. Era muito severa, era muito rígida essa parte, né? E Jesus está dentro desse contexto, ele é filho desse contexto, ele foi criado nesse contexto. Maria e José eram judeus, eles praticantes, né, da religião. E Jesus nasce dentro desse contexto e aprende esse contexto.
Só que o próprio Jesus, ele é Deus agora dentro dessa história. O mesmo Deus que criou as leis do Antigo Testamento. Agora na forma de filho, em Jesus. É o mesmo Deus. Isso é importante a gente ter ideia de que Jesus não vem para mudar uma coisa, como um filho um filho rebelde que quer mudar uma coisa lá que ele acha que tem que ser mudado. Não, porque é o mesmo Deus. A gente sabe disso, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um Deus só. E esse Deus se apresenta, agora ele está na pessoa de Jesus Cristo e ele vem para mexer naquilo que ele mesmo tinha feito antes. Aquela estrutura de lei que tinha lá. E Jesus ele vem explicando então, Deus explica para as pessoas que estas leis do judaísmo, elas funcionaram como sombra das coisas que haveriam de vir. Então a revelação está aqui agora em Jesus Cristo, aquelas leis eram sombra daquilo que deveria de vir. O importante é o que projeta a sombra para lá, e é Cristo que está aqui na frente agora. Então todas aquelas leis que estão lá atrás é como se fosse sombra daquilo que Cristo veio para trazer para nós. Jesus se torna então o Deus presente, como disse lá no Apocalipse, na leitura de hoje, que ele veio para habitar entre nós. João também fala isso na abertura do seu evangelho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no Apocalipse, João repete isso, ele diz, Deus veio para habitar, ele veio para fazer morada entre nós, o seu povo. E ele veio com que propósito habitar entre nós? O propósito de cumprir toda a lei, para nos liberar destas leis. E aí Jesus Cristo toma apenas as leis morais e traz elas para dentro do Novo Testamento. Porém, ele tem uma fala, e a gente vê isso muito forte. Eu vou trazer para vocês um novo mandamento. Aqueles mandamentos eram sombra do que haveria de vir. Vocês ficam agora com os 10 mandamentos e um novo mandamento que eu vou trazer para vocês. Vejam lá o que a gente estava falando antes do Apocalipse, capítulo 21, né? desse Deus que vem para morar. Agora a morada de Deus está entre nós, os seres humanos. Ele vai morar Deus vai morar com eles. O próprio Deus estará com eles. As coisas velhas e antigas já passaram. Agora vou fazer novas todas as coisas. Esta é a fala do Apocalipse que a gente leu do capítulo 21, versículo 3. Fazer novas todas as coisas. As coisas antigas ficam e vai vir coisa nova. E novo mandamento eu vos dou. É isso que Jesus está falando. Eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí? Qual é a novidade? O que é este novo? A novidade é o amor. Mas já não tinha amor nos outros mandamentos? Jesus Cristo já não tinha resumido as 2 tábuas também na palavra do amor? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Sim. Mas agora a fala de Jesus é um pouco diferente. Não parece novo, mas é novo. Porque aqui tem uma nova dimensão, que vos ameis uns aos outros. E essa é a dinâmica do cristianismo, a nova dinâmica do cristianismo. Não é um amor de mim para o outro apenas, ou de mim para Deus, mas é um amor que troca, que funciona uns aos outros. É um amor que é para funcionar como um lubrificante das relações humanas. Isto é novo. As coisas novas, elas têm essa característica agora de estarem banhadas por este amor. O amor que vem de uma pessoa que é amada para outra pessoa que é amada. E essas pessoas trocam esse amor então. Aí nós temos a nova dimensão do amor que antes não tinha. Que é a dinâmica ou a dimensão da reciprocidade. Essa dinâmica que Cristo quer que haja dentro do cristianismo, que não havia no judaísmo, que o mundo não conhecia. É para ser marcada a vida do povo por esse tipo de amor. O amor que antes ele estava fora, que se dirigia a Deus, que se dirigia ao próximo, agora é para estar dentro. Dentro de nós quando nós estamos juntos. Quando nós estamos perto, quando nós estamos convivendo, nós devemos ter esse amor como prática. É entre nós, é uns aos outros. Aqui nós podemos entender que há uma outra dimensão de amor, que é a dimensão da troca.
que antes não era abordada. A troca que envolve receber, envolve oferecer e envolve aceitar. E é isto que Deus está propondo como novidade entre nós, que deva haver entre nós essa disponibilidade para receber o amor do outro, essa disposição para oferecer o amor para outra pessoa e essa disponibilidade para aceitar essa relação como uma relação saudável e proposta pelo próprio Deus como uma nova modalidade de vida, um novo mandamento. Antes era receber de Deus o amor e oferecer ao próximo, agora é fazer o amor circular entre nós e movimentar-se dentro de nós, ser a nossa moeda de troca de relação humana, uma moeda de troca que envolve o olhar com mais amor, a disponibilidade para cuidar e a disponibilidade para socorrer. É aquele olhar do bom samaritano, da história que Jesus conta no Evangelho também. Aquele tipo de amor, que era o amor da troca, de eu ver a necessidade do outro, de eu me envolver na necessidade do outro e do outro aceitar essa disposição minha de ir ao encontro e ser acolhido, se deixar acolher. Aquele que estava na beira do caminho não estava em condições de devolver o amor, mas ele estava necessitado e aceitou o amor. Talvez depois ele pudesse amar também alguém lá adiante quando ele estivesse melhor. E aí então essa é a dinâmica que tem. O bom samaritano tem essa dinâmica de parar, olhar e socorrer. Essa é a dinâmica da história do bom samaritano. E este é o amor que deve ter entre nós, de nós não passarmos correndo pelas outras pessoas sem tempo, sem disposição, sem disponibilidade ou com má vontade para fazer, mas a gente ter tempo de olhar, a gente ter disponibilidade para fazer algo um pelo outro e essa disposição de olhar e entender e socorrer as outras pessoas. Isto é o amor uns aos outros. Essa dinâmica é necessária. O novo mandamento, então, ele envolve pelo menos algumas características que são bem importantes para a gente levar a sério, tipo atitude. A proposta do cristianismo é de termos uma atitude cristã, uma intenção de fazer as coisas, uma predisposição, uma intencionalidade, um propósito e uma finalidade nas nossas ações. E de nós olharmos uns pelos outros nesse sentido. O amor em Jesus, ele deixa de ser um conceito para ser uma atitude. E é isso que Deus quer da gente. Não apenas de fala, mas de fato, de verdade, de ação. Não apenas de conhecimento, mas de convicção e de fala. O amor do qual Jesus fala é o amor dele, o amor que ele tem para conosco. Então ele diz ali no versículo 34, amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Este assim como eu os amei é fundamental, porque ele é o nosso parâmetro, ele é a nossa referência. Como que Deus quer que seja o amor entre nós? Assim como Cristo fez. E quando você pensa como é que Cristo fez, você vai ver que Cristo vem, que Cristo habita entre nós, que Cristo se faz gente como nós, que Cristo se envolve na nossa história como nós, que Cristo se oferece em sacrifício por nós, que Cristo nos resgata e nos dá nova dimensão de vida através da sua morte e da sua ressurreição. Não é um Deus apenas de fala, mas é um Deus de atitude e de realização. O amor de Jesus ele se espalhou entre nós e entre todas as pessoas e buscou todos, especialmente aqueles que não estavam perto, aqueles que estavam longe. Assim, ele amou por exemplo, quando ele começa no trabalho dele lá, juntando pescadores, totalmente diferente dele, que tinha outro tipo de padrão social e de vida inclusive. Vai lá nos pescadores, homens simples. Esse amor de Jesus chega a essa simplicidade e ali cativa seus primeiros discípulos. É um amor que vai ao encontro dos nobres. Os fariseus e os publicanos eram altas figuras sociais da época. Tinham suas vidas tortas, desregradas e muitos fingimentos. Jesus vai lá no meio deles e conversa com eles, e fala para eles, e mostra para eles, e acolhe eles, e perdoa eles também.
Jesus desce até os degraus mais estranhos que alguém poderia descer quando ele recebe, por exemplo, uma prostituta, adúltera, e orienta esta mulher e protege essa mulher das injustiças da época. Amou cobradores de impostos e amou todos os pecadores que eram os mais visados, sentando com pecadores, comendo com pecadores, bebendo com pecadores. Foi acusado por causa disso, mas esse era o amor dele. E este é o padrão do amor que nós devemos ter entre nós. Quer dizer, é um amor que se limpa de qualquer tipo de preconceito para envolver a todas as pessoas e dar condições para essas pessoas sentirem-se mais plenas. Então, podemos dizer que o amor de Cristo, que é a recomendação para todos nós, assim como eu vos amei, é um amor sem fronteiras, é um amor sem barreiras, sem preconceitos e sem discriminação. É um amor limpo, é um amor puro. Amor que resgata, amor que conduz, amor que insere, amor que orienta, amor que liberta. Esta é a característica do amor que Cristo está propondo, novo mandamento. Tem que ser assim, porque na religião onde eles tinham sido criados não era assim. Era a religião das exclusões, dos julgamentos, das perseguições, do uso das leis para condenar as pessoas apenas e para separar as pessoas e para afastar as pessoas. E Cristo propõe um novo mandamento. Assim é que Pedro deveria entender naquela história de Atos dos Apóstolos, e ele explica: eu tive uma visão, que eu não deveria de separar as coisas, eu não deveria de considerar impuro aquilo que Deus tinha purificado. Quando ele foi acusado, mas você foi lá na casa de pecadores, você comeu com pecadores, você ensinou lá os pecadores. E aí Pedro teve aquela visão daquele lençol, com aqueles animais todos lá, para que Pedro entendesse que este era o novo mandamento. Tinha que sim acolher a todos. Então ali nós vemos em Atos 11, versículo 18, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. O próprio Deus deu essa oportunidade para aqueles que não eram, para aqueles que antes estavam excluídos, para que eles pudessem ter. Esse é o amor de Deus por nós. É o amor que quer dar perdão para todas as pessoas, que quer acolher todas as pessoas, apesar de suas diferenças. Então, amarmos uns aos outros prevê isso, prevê inclusão generalizada. Não pode haver exclusão e separação. Todas as pessoas, isto é o que Deus quer de nós. Este é o novo mandamento. E aí, o que podemos fazer para evidenciar esse amor entre nós? Que atitudes nós temos que cultivar? Já pensou? O que você precisa fazer de ajuste aí na tua prática de vida cristã, no que diz respeito ao amor para com as outras pessoas? Quais as atitudes que Deus espera de você sobre o amor pelas pessoas? Como deveria ser a tua vida familiar nessa dinâmica do novo mandamento? Como deveria ser a vida entre marido e mulher nessa dinâmica do novo mandamento? Como deveria ser a vida dos filhos e dos pais nessa dinâmica? Dos patrões e empregados, dos alunos, dos funcionários, enfim, de todos aqueles que em todas as suas funções e papéis vivem. Como é que Deus quer que a gente viva os papéis que nós vivemos na nossa vida diante desse novo mandamento que Ele nos dá? Como deveria ser o nosso relacionamento com os excluídos, com os que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, nas casas de passagem? Como que deveria ser o nosso relacionamento com esta gente também? Que vos ameis uns aos outros. Como que nós vamos fazer esse amor funcionar? Como estamos agindo para fazer com que esse amor circule entre nós e seja a tonalidade de todas as nossas palavras e ações? Facilitamos ou dificultamos a circulação do novo mandamento de Cristo entre nós? Então, nós vamos ver lá no capítulo 13, quando Jesus inicia nesse texto do Evangelho de hoje, nesse mesmo capítulo 13 que ele fala de novo mandamento, no comecinho desse capítulo 13, ele começa falando que Jesus lavou os pés dos discípulos. Esse foi o primeiro fato.
E depois, um pouquinho depois de se lavar os pés dos discípulos, é que ele vai falar desse novo mandamento. Então, lá quando ele lavou os pés dos discípulos, ele falou: se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem essa verdade, sejam felizes. Se a praticarem, vocês serão felizes. Então, a circulação do amor, que envolve humildade, simplicidade, como lavar os pés que Jesus fez dos discípulos, ele tem um benefício direto para a nossa vida, que é a geração da felicidade. Essa felicidade que a gente precisa e procura, ela está vinculada à prática do novo mandamento. Quem deixou isso claro para nós foi Cristo nesse Evangelho. Este é o propósito do novo mandamento. Cumprir o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, gera felicidade, bem-estar, tranquilidade, serenidade e uma vida agradável a Deus. Então, este é o novo mandamento e esses são os benefícios. Que Deus nos ajude a cumpri-lo também. Amém. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aniversariantes e também sobre outras situações de membros da comunidade e amigos, familiares também, que passam por dificuldades em sua saúde, para encomendarmos então o nosso momento de oração diante de Deus. Aqui no dia 9 de maio, a gente tem o aniversário do Vitor Araújo e no dia 10 de maio, do Irno Krebs. E depois nós vamos ter no dia 15 de maio, do Guilherme Laux. Esses são os aniversariantes que nós temos aí. Então, para vocês, o nosso abraço, que Deus esteja presente na vida de vocês e acompanhe e abençoe a todos, permitindo que vocês possam também realizar seus planos, ter as suas metas alcançadas aí. Agora nós lembramos também as situações de saúde dos nossos irmãos em Cristo, lembramos a Vera, né, que nós permanecemos sempre orando pela Vera, diante da situação de dificuldade que ela vive, também da Norma, a sua irmã. Queremos continuar lembrando também da Regina, do Marcelo, lembramos também do Senhor Francisco, por essas pessoas que sempre têm a sua situação de saúde bastante abalada, pedindo que Deus esteja presente com todos. E hoje também queremos lembrar de uma forma especial a Sandra Miller,
que é a mãe do Wagner, que também está com uma situação de saúde preocupante lá, e também o irmão do Wagner, que é o Marcelo, o pastor Marcelo Miller, também uma situação de saúde delicada lá. Pedimos que Deus esteja com vocês aí, Sandra e Marcelo. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês e Deus dê para vocês a companhia dos anjos, para que vocês possam, nesta companhia, sentirem-se consolados e confortados também. E a todos os demais que nós talvez não conheçamos, aí situação de dificuldade, cada um tem as suas, que possam sempre estar diante de Deus, desfrutando de bênçãos, paz, proteção, amor e bondade. Vamos então ao nosso momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença, que renova sempre nossas forças e nos dá condições de seguirmos alinhados de acordo com a Tua Palavra e o Teu Evangelho. Obrigado pela palavra de hoje, que chega e que orienta a todos nós no sentido do novo mandamento, que possamos nós também termos a nossa vida orientada por esse novo mandamento, esse amor novo, que é o amor da troca e o amor da comunhão, que possamos assim fortalecer a nossa comunhão como irmãos, olhando com carinho e amor uns pelos outros. Queremos pedir que neste amor Tu acolhes também os aniversariantes de hoje, permitindo que eles possam, com a Tua graça e o Teu amor, desfrutar também de segurança, tranquilidade, felicidade e harmonia nos seus caminhos. Concede-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Pedimos também pelas pessoas que nós mencionamos, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos na fé, que Tu, no Teu grande amor, possa olhar pela necessidade específica de cada um e atendê-los na Sua graça e no Seu amor. Pedimos que os Teus santos anjos estejam ao lado desses Teus filhos e filhas e permita que eles possam sentir-se consolados na Tua presença e confortados pelo Teu amor. Multiplica a eles esperanças e a certeza de que na Tua graça e no Teu amor eles encontrarão um caminho seguro para eles também. Concede sabedoria aos médicos que orientam esses nossos irmãos para que eles possam trazer a ajuda necessária no tempo certo. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.